Amigos, um resultado maravilhoso, né, para a equipe do Botafogo. Aliás, os resultados todos previsíveis, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, como é que o Serra Branca inverte o mando de campo, o Alto Sport? O Serra Branca tinha total confiança que venceria o Alto Sport, seja em Campina Grande ou em João Pessoa, com facilidade, né? Eu não esperava tanta facilidade não, mas, de qualquer forma, eu saberia que o Serra Branca levaria melhor nessa. A única surpresa para mim foi o empate do Campinense. Na verdade, a vitória do Botafogo também eu esperava. Eu disse, mas você sabia que não. O jogo seria duro. Primeiro tinha que se ver com que time o Souza ia enfrentar o Botafogo, né? O Souza tentou poupar ali alguns jogadores. Então, o problema já começou aí, né? Então, isso fortaleceu o Botafogo. O Botafogo que foi jogar com o Souza hoje não é aquele Botafogo do início do campeonato. É um time que vem crescendo, né, nos últimos dias, nos últimos jogos. E aí, sabia que precisava de um resultado, né? O Souza tanto faz para ele, né? Tanto fazia para ele um resultado aí, só que eu também não queria perder, né? Mas o Botafogo fez logo 1-0, né, na primeira chance que teve, depois recuou perigosamente, e aí fez com que o Souza crescesse no jogo, né? Mas segurou o suficiente, né, o primeiro tempo, né, se queixando muito do calor. A gente viu alguns jogadores do Botafogo muito cansados, né? O campo também, todo mundo sabe, todo mundo conhece o Marizão e sabe que jogar ali não é fácil. É um dos pontos fortes do Souza, é justamente aquele gramado. Que eles treinam ali, né? Eles conhecem o gramado, né? O gramado é ruim, o gramado não permite muito toque de bola, é sempre bola longa. Esse não é muito o jogo do Botafogo, então o Botafogo sentiu muito. Mas no segundo tempo, eu achei um Botafogo melhor do ponto de vista de jogar com mais inteligência, né? Não permitiu que o Souza viesse com tudo para cima dele o tempo todo, né? Começou também a espetar os contra-ataques, começou a chegar por ali, né? Também perturbando a vida do Souza, né? Explorando porque quando se está vencendo e na casa do adversário, claro que se tem que jogar de forma reativa, a não ser quando a superioridade é muito grande, não é o caso, né? Mas jogar de forma inteligente. O nome reativa já diz com reação, né? E não aquele time que faz 2 linhas de 4 e fica ali, se Deus quiser, chutando a bola para todo canto. Aí é recuar de forma burra. O Botafogo não fez isso no segundo tempo. No primeiro tempo fez isso um pouco, mas no segundo tempo não. E aí o Botafogo chegou o segundo gol, um golaço desse jogador que eu tenho dito várias vezes que é o melhor atacante do Botafogo, o Guilherme. Jogador que já mostrou que tem talento, né? E o gol dele foi exatamente de quem conhece. Ele pega no bico da grande área, observa o goleiro adiantado e toca de efeito, aquela bola que você bate com o lado de dentro do pé e ela faz a curva para cair lá na rede, né? Sem chance para o goleiro. Então aquele segundo gol matou o Souza, né? Aí o técnico do Souza resolveu dar força ao time, né? O Paulo Foione botou alguns titulares, botou jogadores descansados e a gente dizia, bom, agora o Souza vai para cima, mas o Botafogo tem que continuar jogando dessa forma inteligente. E aí o Bussi fez o quê? O Bussi transferiu os pontas do Botafogo, porque o Luiz Miguel joga melhor pela esquerda, lá na direita ele estava meio perdido quando ele entrou no lugar do Rafinha, né? E aí deslocou o Guilherme Santos para a direita, né? E foi lá exatamente onde ele fez o golaço. E o Luiz Miguel foi sempre uma referência para o contra-ataque do Botafogo. E o time chegou algumas vezes realmente com um certo perigo, né? Claro que o Souza criou muito mais, claro que o Souza apertou muito mais, e já era esperado. Jogando na casa do Souza, o Souza perdendo, tinha que ir para cima, e foi para cima, né? Fiquei um pouco com medo de o Wallace ser expulso, porque fez muita cera. Aliás, muitos jogadores do Botafogo fizeram muita cera, e aí culminou com aquele problema, né? O jogo também descampou um pouquinho para a violência no final e tal, mas o Botafogo soube suportar todo esse tipo de pressão e de forma inteligente conquistou um resultado
maravilhoso, que levou o time à segunda colocação do campeonato, dessa fase de classificação, e isso tem um peso enorme, porque a segunda partida do Botafogo com o 13 será em João Pessoa, ou seja, o Botafogo vai lá para Campina Grande, enfrentar o 13, né, e vai ver como é que vai ficar, ele vai jogar em João Pessoa sabendo o placar que ele precisa, né? Então isso é muito importante, com o apoio da sua torcida, enfim, o Botafogo deu um passo enorme para talvez chegar na final do campeonato. E o Souza terá pela frente esse bom time do Serra Branca, né, que não é também lá um pato morto, não, né? O Souza, claro, é favorito, não resta dúvidas, mas não vai encontrar coisa fácil não, viu? Principalmente quando jogar lá em Campina Grande, porque aí no Marizão é fácil o Souza jogar, porque conhece bem as dimensões do campo, a questão do gramado, o calor é imenso. Ivo, pois não. Vamos voltar a Souza para as despedidas dos meninos, que tinha dado um problema lá na energia, mas parece que tudo voltou, foi, Ronaldo? Beleza, então. Estou aqui no aguardo, pode falar aí de Souza. Só para deixar a chuteira calibrada, porque daqui a pouco tem a coletiva do técnico João Bursi. E aí, Ivo, pode ficar à vontade aí no comentário, porque quando o João Bursi chegar por aqui, aí eu faço mais uma interrupção para a gente ouvir o comandante do Botafogo da Paraíba. Ok, então, eu já estou aqui finalizando também o meu comentário, enquanto exatamente vem aí a entrevista de João Bursi, né? João Bursi deve estar muito feliz porque armou o time para uma vitória, né? Suou bastante, foi muito pressionado, mas trouxe essa vitória. E isso é que é importante. No futebol, às vezes, não se dá para jogar bonito, nem jogar bacana, nem sufocar o adversário. Ninguém vai para o Marizão, nem o Bragantino, por exemplo, vai jogar lá quinta-feira contra o Souza. Eu duvido que o Bragantino dê um sufoco grande, pode até ganhar do Souza, mas sufoco grande naquele campo não dá, não. É difícil jogar ali, né? Então, o Botafogo deu um passe maravilhoso e não vai enfrentar o Souza na semifinal. Isso é importante também, né? Se livrou do Souza aí, ele pode pegar na final, mas não pegou na semifinal. Então, pegar o 13, a gente viu o jogo lá em Campina Grande, que o 13 venceu, jogou um primeiro tempo bem melhor do que o Botafogo, mas no segundo tempo o Botafogo apertou bastante, fez um gol e poderia até ter empatado o jogo. Hoje o Botafogo está bem melhor do que aquele Botafogo. Então, e tem mais, o jogo só será no dia 9 de março, né? Então, isso tem tempo para que o Botafogo ajuste esses 9 jogadores que chegaram, talvez chegue mais jogadores, né, nesse intervalo, e aí que possa entrosá-los para ter um time mais forte, exatamente na fase final do campeonato. Isso é muito importante, né? Então, teremos semifinais muito ajustadas ali, né? Jogos difíceis, né? Um clássico 13 Botafogo, né? Temos também o Souza contra o Serra Branca, que já mostrou que foi um grande time aí também nesse primeiro turno. Venceu hoje, goleou o Alto Sport de 5-1, né? Ninguém conseguiu essa façanha de dar uma goleada assim no Alto Sport tão grande, né? E aí a gente espera, né, que tenhamos jogos muito duros, pelo menos esses primeiros jogos lá em Campina Grande serão muito duros, jogos difíceis prognósticos, né? Eu não acho que o Souza vai chegar lá em Campina Grande, deitar e rolar, pode até ganhar, mas não acho. Como também acho que o Botafogo terá muitas dificuldades contra o Souza, aliás, contra o 13, pela tradição, pelo clássico, né? Porque o 13 está aí lutando no ano do centenário para fazer calendário para o ano também, né? Então, teremos um grande jogo em Campina Grande, um jogo muito bom de se assistir, e aí vamos ver como é que ficam, né, essas equipes para a fase final. Os resultados não me surpreenderam, era aquilo mesmo que eu esperava, né? As dificuldades que o Botafogo ia enfrentar, a gente sabia e viu e analisou durante a partida, né? Mas o Botafogo fez por onde realmente sair de Souza hoje com uma vitória. E olha quanto tempo faz, né, que o Botafogo não vence Souza, né? Não é fácil vencer Souza, foi em 2021, né? Já estamos já em 2025. Por aí a gente vê a importância desse resultado, né? Então o torcedor do Botafogo tem que comparecer em grande número em Campina Grande e tem que encher o estádio aqui contra o Souza.
Porque o time precisa desse apoio, o time está jogando, o time está crescendo, né? Os jogadores foram hoje agradecer a torcida, isso foi muito importante lá, o torcedor que saiu daqui para Souza, né? Os jogadores foram lá agradecer, né? Então, gente, está chegando a hora do torcedor também jogar, né? E acho que o Botafogo está no caminho certo em busca de, pelo menos, chegar à final desse campeonato, né? Porque depois, para a Série C, terá mais tempo para contratar e terá condições de fazer um time bem mais forte do que o atual, né? As contratações já começaram a chegar, não está fácil porque tem muito campeonato em andamento, né? Tem muito bom jogador aí jogando ainda por equipes de campeonatos paulistas e cariocas, enfim, mineiros, enfim. Então, não está fácil contratar agora, mas daqui uns dias, sim, com certeza, a coisa vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza que o Botafogo vem muito forte para a Série C e vem um pouco mais forte do que é hoje para as semifinais e finais desse campeonato. Então, o torcedor do Botafogo tem que estar otimista, não tem motivo para não estar, né? Então, foi uma vitória justíssima, né? Você pode dizer que o Souza atacou mais e tal, sim, atacou mais porque jogava em casa, porque estava perdendo o jogo, também tem isso, a gente tem que analisar o contexto da partida. Provavelmente, se o Botafogo estivesse perdendo o jogo, estava em cima do Souza, mesmo jogando lá, né? Então, os contextos da partida têm que ser analisados também, não só aquele posicionamento dessa ou daquela equipe, né? Tem que se ver qual era o placar. Por que o Souza saiu para cima mais? Saiu para cima mais porque estava perdendo, né? Perdendo de 1, depois perdendo de 2. Então, teve que sair para cima. E o Botafogo, inteligentemente, administrou e conseguiu um belíssimo resultado. Vamos ver o que o João Bussi vai falar daqui a pouco aí para Ranieri, né? Mas eu tenho certeza que ele ficou muito satisfeito com o rendimento dos jogadores, com o esforço dentro de campo, né? Alguns jogadores saíram realmente muito estafados dessa partida, porque não é fácil jogar lá em Souza. Além do campo, tem a questão do calor intenso, calor do verão, lá no sertão, não é brincadeira, não é João Pessoa, né? Então, os jogadores, alguns saíram realmente mostrando muito cansaço. Então, agora vamos aproveitar esse carnaval, nada de frevo, né? É treinar o time, organizar para chegar bem nas semifinais. Eu queria saber se o Ronaldo já está lá a postos para informar alguma coisa, ou a bola vai, então, para o camisa 10, o Franco Ferreira, com novos resultados pelo Brasil afora. Tá certo, Ivo. Muito obrigado aí, portanto, o Ivo Marques comentou